Boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez a mais uma edição do seminário Lógicos em Quarentena. Em nome da Sociedade Brasileira de Lógica e do Grupo de Interesse em Lógica da Sociedade Brasileira de Computação, eu agradeço inicialmente ao professor Frank por aceitar o nosso convite para dar essa palestra. Ele vai falar sobre Keynes e Peirce, sobre informação e lógica. Frank, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu inicialmente também queria agradecer ao Bruno e ao Petrúcio pela oportunidade de divulgar o meu trabalho. Também agradecer ao Cassiano, que fez uma leitura prévia da apresentação e apontou para uma série de melhorias que poderiam ser feitas. E eu também, antes de propriamente começar a apresentação, eu queria fazer minha homenagem, soube hoje cedo do falecimento, no último dia 10 de junho, do professor Cleverson Leite Bastos. Quem não o conhece, ele tinha mestrado em lógica pela PUC de São Paulo, se eu não me engano. Ele publicou um manual de lógica, que tem várias edições, então fica aqui faleceu de Covid, fica aqui a minha homenagem ao colega. Bom, eu queria contar um pouco do percurso desse trabalho. Acho que boa parte sabe que eu participo de um grupo de filosofia das ciências formais, e há uns 10 ou 15 anos atrás houve uma nova interpretação do papel das figuras nos elementos de Euclides, e isso gerou uma série de um renovado interesse em métodos gráficos, seja na matemática, seja na lógica. Então, eu já há pelo menos 5, 6 anos trabalho com métodos diagramáticos em lógica, um ponto interessante dos métodos diagramáticos é que a informação, ela se torna um elemento saliente nos diagramas lógicos. Então, a partir de um trabalho inicial com diagramas, eu cheguei na noção de informação, exatamente porque os diagramas permitem uma leitura de seus componentes em termos de informação. Eu tenho uma tese mais ampla de que a noção de informação para o trabalho lógico, ela é mais apta do ponto de vista prático do que a noção de verdade. Exatamente por apresentar uma granularidade mais fina. Então, obviamente que tudo que eu posso fazer com informação, eu também posso fazer com verdade e vice-versa, mas a informação, ela tem uma granularidade mais fina, e me parece que para as várias atividades, os vários procedimentos lógicos, do ponto de vista prático, ela é mais apta. Então, o meu trabalho mais recente mescla esses elementos, diagramas, com informação. Bom, eu vou apresentar a vocês dois autores, Keynes e Peirce. O trabalho com Keynes está mais desenvolvido. Eu, basicamente, com essa apresentação, eu dou por encerrado o que eu tinha para dizer sobre Keynes, e o trabalho sobre Peirce tem já algumas coisas publicadas, mas ainda, sob certos aspectos, está bastante embrionário. Bom, comecemos então com Keynes. Quem não conhece, não é o economista, é o pai do economista, John Neville Keynes, pai do John Maynard Keynes, é o filho mais velho do John Neville Keynes. Ele publicou um manual de lógica muito conhecido no século XIX, final do século XIX, Studies and Exercises in Formal Logic,
é que teve várias edições. Nós temos hoje em dia, pela internet, essa primeira edição disponível e a edição de 1906, que é a quarta edição. Qual que é a diferença entre elas? A edição inicial não utiliza termos negativos, e a edição de 1906 utiliza termos negativos. Ou seja, para cada termo há o seu complementar. Por uma questão de simplificação, Keynes utiliza um princípio de terceiro excluído para termos, de tal modo que um termo e o seu negativo perfazem o universo do discurso. Há muitas maneiras de apresentar esse princípio do terceiro excluído. Eu tenho aí nos slides o modo que Lewis Carroll utiliza para impor um princípio de terceiro excluído para termos. Na sua definição de silogismo, ele impõe o que eu chamo de cláusula ontológica, ou seja, todos os termos utilizados, e um silogismo, uma vez que eu posso ter um termo e o seu negativo aparecendo no silogismo, eu posso então ter 6 termos diferentes, todos os termos são tais que são espécies de um único gênero. Esse gênero é o universo do discurso. É uma maneira de impor um princípio de terceiro excluído. Eu tenho trabalhos prévios em que eu tento complementar o trabalho do John Neville Keynes, em 2013, junto com um aluno de mestrado, Fantinel Ferreira. Nós fizemos o que Keynes faz, utilizando termos negativos não complementares, ou seja, que não satisfazem o princípio de terceiro excluído para termos. E esse ano eu recentemente publiquei um artigo em que eu não utilizo termos negativos, mas também não utilizo pressuposto existencial, porque esses diagramas de Keynes, que são baseados nos diagramas de Euler, eles supõem a existência dos termos envolvidos, ou seja, há instâncias para cada um dos termos envolvidos. Para entender o lugar de todos esses métodos diagramáticos que nós utilizamos em lógica, eu vou recorrer inicialmente a John Venn, no seu livro Symbolic Logic, de 1881, até para apresentar de uma forma didática o seu próprio método, hoje em dia conhecido como diagrama de Venn. Ele faz uma classificação de maneiras de apresentar a silogística. Então, ele primeiro identifica uma visão predicativa, que ele chama de visão velha, em que uma proposição categórica é vista como afirmando ou negando um atributo ao todo ou a uma parte de um sujeito. E ele nomina Aristóteles como um que utiliza essa visão predicativa. Um segundo modo de examinar uma proposição categórica, ele identifica no trabalho de Euler, eu acrescento aqui o próprio Keynes, como nós vamos ver, que uma proposição categórica, o que ela expressa é a relação de inclusão ou de exclusão parcial ou total entre duas classes. O problema dessas duas primeiras visões é que elas têm um compromisso ontológico, ou seja, na primeira delas eu postulo substâncias e atributos, e na segunda eu postulo classes.
coleções. O Venn, ele introduz o seu método a partir da noção de compartimento. Então, nos diagramas de Venn, o que eu tenho é a ocupação ou não ocupação de compartimentos. Isso, segundo Venn, não teria o mesmo peso ontológico, haveria aqui uma economia ontológica em relação às visões precedentes. Bom, qual é a novidade de Keynes? Ele vai utilizar os diagramas de Euler. Vamos começar então com o próprio Euler, né? Essas figuras que vocês têm aí no slide são extraídas das cartas de Euler a uma princesa, né? E representam as proposições categóricas, ou seja, o que acontece aqui com Euler é que para cada proposição há uma correspondência 1 a 1 entre figuras e proposições categóricas. Tá? Vocês vejam que não é... Pois não? Temos Diego, você quer fazer uma pergunta? Não. Desculpa, Frank, pode continuar. Vejam que não é muito feliz a representação, porque a particular afirmativa e a particular negativa, pelo menos do ponto de vista dos seus elementos gráficos, é a mesma. Né? Keynes vai... Então, só para ver como funciona, né? Vocês sabem como opera o diagrama de Euler, mas vamos fazer um pequeno... mostrar quais são os defeitos na utilização de diagramas de Euler, do modo como Euler os utiliza. Então, aqui vocês têm nesse slide duas situações que representam a verdade das premissas todo A é B e algum C é A. E nos dois casos eu posso extrair a conclusão que algum C é B. Então, o que nós dizemos esse par de premissas silogiza, ele produz uma conclusão válida. Mas eu precisei considerar dois casos e qual é a confiança que eu tenho que esses dois casos exaurem todos os casos possíveis. Tá? Isso é um problema. E aqui um segundo exemplo de um par de premissas da primeira figura que não tem conclusão válida. Então, há três modos de combinar a verdade das premissas, estão aí os três modos, e aqui entra um segundo ponto. Então, o primeiro ponto foi o problema em saber se os casos considerados são exaustivos. Aqui é um segundo problema envolvido. Vejam, a figura 51, em primeiro lugar, as premissas aí são todo A é B e nenhum C é A. E a conclusão da figura 51 é uma conclusão universal negativa, né? Nenhum C é B. Então, do fato de haver uma conclusão universal negativa, isso elimina conclusões em I, conclusões em particular afirmativa, e elimina por subalternação, por eliminar conclusões particulares afirmativas, também elimina conclusões universais afirmativas. Então, só esse primeiro caso da figura 51 já eliminou a possibilidade de haver dois tipos de conclusão, conclusão universal afirmativa e conclusão particular afirmativa. O diagrama da figura 52 é uma conclusão em A. O que ele conclui é que todo C é B.
Então, do fato de haver essa conclusão, isso elimina a possibilidade de haver uma conclusão válida particular negativa e, por subalternação, uma universal negativa. Então, esses dois primeiros diagramas seriam suficientes para mostrar que não há conclusão válida com esse par de premissas. Mas há um terceiro caso, então o terceiro caso aqui é redundante. Então, o método, há o problema em saber se os casos considerados são exaustivos, e há um problema também, em alguns casos, de redundância. Então, é o que eu menciono aí nesse slide. Há um problema em relação à indeterminação sobre a completude dos casos, e o que em outro lugar se chamou de autarquia diagramática. O que é isto? Isso é uma ideia, Pietarinen e outros são pesquisadores, estudiosos de Peirce, e eles resgataram essa ideia em Leibniz. A característica universal de Leibniz exige que pelo simbolismo, todas as inferências admissíveis possam ser obtidas via o simbolismo utilizado. E isso se chama autarquia diagramática. Essa ideia depois vai ser resgatada por Heinrich Hertz, um dos pais da física contemporânea, né? Uma obra chamada Princípios de Mecânica. Ele também vai impor isso, o uso de uma simbologia adequada, de tal modo que todas as inferências possam ser extraídas do simbolismo. Isso não acontece nesse caso. Por exemplo, se vocês forem comparar a universal afirmativa, que com ela deveríamos ser capazes de extrair a respectiva particular afirmativa, não acontece, e assim por diante. Tá? Um problema adicional que Weber identifica nos diagramas de Euler, tal como Euler os utiliza, é que toda vez que eu acrescento uma nova premissa, é possível que eu tenha que refazer o diagrama do zero. Então, esse é um dos pontos centrais de crítica de Venn aos diagramas de Euler. Bom, essa foi a utilização de diagramas de Euler pelo próprio Euler. Tem esses problemas. Mas há uma alternativa a isso. A alternativa é dada por John Neville Keynes. O que ele faz? Ele não utiliza essa ideia de, para cada proposição categórica, um diagrama e vice-versa. O que ele faz é enumerar uma série de diagramas básicos, são os 5 que estão aí no slide, e os trata como ínfons. Ínfons é a terminologia contemporânea que nós utilizamos para unidades mínimas de informação. Então, para cada proposição categórica, vai ser tão mais informativa quanto mais ínfons ela eliminar. Tá? E a situação, então, em relação às proposições categóricas é a seguinte. Uma universal afirmativa, todo S é P. Ela elimina 3 dos 5 diagramas. Essas 3 situações ali que estão diagramadas, elas não podem ocorrer para que
todo SEP seja verdadeiro. Eu acho que é uma falha ali. Eu acho que o diagrama do meio ali do A deve ser trocado. Ah, bom. Não, é isso mesmo, né? Na verdade, do meio estaria dizendo que a extensão de P está incluída na extensão de S. É isso mesmo. Vocês vejam que nessa solução de Keynes, eu já posso ler algumas inferências. Por exemplo, eu sei que A e O são contraditórias. O que isso significa em termos diagramáticos? Que ao juntar os ínfons que são eliminados por A e os ínfons que são eliminados por O, eu tenho todos os ínfons possíveis. Estão ali. A mesma coisa acontece com E e com I. Eles são contraditórios e portanto, o conjunto de ínfons eliminados perfaz o universo de ínfons. Né? Então, aqui eu posso, de maneira simples, por certas operações sobre conjuntos, caracterizar cada uma das relações do quadrado das oposições, em termos de autarquia diagramática. A autarquia diagramática, no que diz respeito às relações do quadrado das oposições, é plena. Tá? Eu uso a condição 1, utiliza a união de conjuntos, perfazendo o universo do discurso, e a condição 2 usa a diferença simétrica, perfazendo o conjunto vazio. Então, cada uma das 4 relações do quadrado das oposições pode ser univocamente identificada por uma combinação de vigência ou não dessas duas condições. Bom, mas a solução que Keynes utiliza na 4ª edição de 1906, ela tem pressuposto existencial. Tanto é que nós acabamos de ver, por exemplo, que eu posso caracterizar as contrárias, as subalternas, que cobram esse pressuposto existencial. Como que eu posso fazer para evitar o pressuposto existencial? Minha ideia simples é acrescentar 3 novos ínfons àquela coleção dos 5 ínfons iniciais, que essa nuvem aí que eu tenho aí sobre esses 3 ínfons, essa região entre a nuvem, os limites da nuvem e o quadrado representam inexistência do complementar, tá? De um termo. O pressuposto existencial do complementar de um termo. Vejam que, ao utilizar termos negativos, a condição de pressuposto existencial de um termo equivale, claro, se eu tenho o terceiro excluído, para termos, equivale a que o termo negativo correspondente não perfaça o universo do discurso. Então, acrescentando esses 3 novos ínfons, eu tenho essa nova caracterização informacional das 4 proposições categóricas. E vejam que o acréscimo desses 3 novos ínfons, quer dizer, a retirada do pressuposto existencial, tá? Ela implica uma maior homogeneidade informacional das proposições categóricas, enquanto que inicialmente
com pressuposto existencial, as proposições universais são muito mais informativas do que as particulares. Agora, retirando o pressuposto existencial, todas elas têm mais ou menos elas têm o mesmo nível, cada qual eliminando 4 dos 8 ínfons possíveis. Esse foi um trabalho já de mais tempo, e agora vem o trabalho recente que eu fiz. Keynes, no seu manual, ele faz somente essa abordagem informacional por eliminação de diagramas em relação a cada proposição categórica, mostrando que as relações do quadrado de oposições, mostrando que inferências imediatas, como a conversão simples, podem receber esse tratamento informacional. Mas ele não faz o trabalho em relação aos silogismos, né? E não faz isso porque a quantidade de ínfons, de unidades mínimas de informação que eu preciso quando eu estou trabalhando com 3 termos é muito maior. Então, eu me dei ao trabalho, isso que foi publicado agora recentemente na Cognition Studios, de fazer esse trabalho de identificação de ínfons que seriam necessários para uma abordagem informacional por diagramas de Euler. Então, qual foi a minha ideia? De expressar inicialmente todas as possibilidades em termos de grafo. Então, vocês têm aí na segunda coluna da tabela, a tabela continua, vocês têm um grafo. Então, cada ponto desse grafo representa um dos termos envolvidos. Quando eu não tenho entre 2 pontos, entre 2 termos, nada, significa que há uma relação de exclusão total entre esses 2 termos. Quando eu tenho um segmento de reta entre 2 pontos representando os termos, o que eu tenho é uma inclusão, ou se vocês queiram, exclusão parcial entre os termos. E quando eu tenho uma flecha entre 2 pontos, isso representa a inclusão total na direção da flecha entre 2 termos. Tá? Então, aí estão representados nessas 2 slides, essa tabela que faz 2 slides, todas as possibilidades. Bom, agora é saber se essa possibilidade expressa no grafo pode encontrar uma correspondente representação por diagramas de Euler. Então, a terceira coluna dessa tabela, o que ela expressa é, em havendo essa possibilidade de expressão por diagramas de Euler, como que ela se dá. Vocês vejam, por exemplo, que o item 7, em que há uma exclusão total, uma inclusão total e uma inclusão, ou se vocês querem, uma exclusão parcial, ela não tem correspondente por diagramas de Euler. Tá? E a última coluna, o que ela representa é, uma vez que, por exemplo, aqui o primeiro caso, são 3 exclusões totais. Se eu nominar os termos, não importa se eu nominar o primeiro como o termo menor, o segundo termo maior, o terceiro como termo maior, ou inverter isso, só há uma possibilidade. Quer dizer, a ordem aqui é irrelevante. Agora, no segundo caso, não. A inclusão parcial, ela
eu posso variar os termos, então há 3 casos a serem considerados. Então, a última coluna aqui representa os casos a serem considerados. Se eu fizer as contas, o que eu tenho são 42 unidades mínimas de informação. Então, por isso que isso explica bem porque Keynes não quis levar adiante essa abordagem informacional ao caso de silogismos, porque isso envolveria um número difícil de ser manejado, são 42 ínfons que precisam ser considerados. Eu faço um comentário no artigo que eu recém-publiquei, é uma curiosidade, 42, quem gosta de leitura, é a resposta da máquina no Guia do Mochileiro das Galáxias para o universo e tudo o que nele há. Não se sabe a pergunta, né? Mas 42 é a resposta. E quem também não sabe, 42 era o número preferido de Lewis Carroll, não sei porquê, era o número porque ele tinha predileção por esse número, mas aqui, coincidentemente, então, aparecem também esses 42 unidades mínimas de informação que seriam necessárias para levar a cabo o teste de validade de silogismos com os diagramas de Euler. Além do grafo, eu utilizei um outro resultado conhecido na literatura, um indivíduo chamado Jonathan Wilt. Ele determinou o número total de figuras que poderiam ser arranjadas, de figuras distintas que poderiam ser arranjadas com 3 círculos, sob as seguintes condições: 2 círculos não se tocam ou se tocam em exatos 2 pontos. São as mesmas condições aqui dos diagramas de Euler. 3 círculos não se tocam em um único ponto. Mesmas condições dos diagramas de Euler. E os círculos podem variar os seus raios. Então, são as mesmas condições dos diagramas de Euler. Houve uma pequena diferença, então eu me dei ao trabalho de explicar essa pequena diferença. Por exemplo, neste caso aí do slide 14, vocês têm o grafo e a ele correspondem nessa enumeração de arranjos possíveis do Jonathan Wilt, 4 figuras. Tá? Mas elas são inefáveis, essa diferença que há entre essas 4 arranjos de círculos, eles são inefáveis por diagramas de Euler. Então, eu não os levo em conta. Tá? E aqui um outro caso, um pouco diferente. Se vocês lerem o original de John Venn, o que ele diz é o seguinte: olha, toda vez que eu vou acrescentar um novo termo, eu divido todos os compartimentos existentes ao meio. Então, do lado esquerdo, aqui eu tenho 2 termos, correspondendo a 4 compartimentos, e se eu agora divido, eu deveria dividir cada um dos compartimentos ao meio, mas isso não acontece. Vocês vejam que o compartimento aqui 3, ele não é dividido aqui nessa figura ao meio, e por outro lado, o compartimento 1, ele é dividido em 3 compartimentos, ao invés de uma partição em 2. Tá? Não é uma divisão. É tripartite. E o outro não se divide. Então, esse, por exemplo, não poderia servir como um diagrama de Venn para 3 termos. Esse diagrama da direita.
Bom, aqui tem algumas referências a essa parte inicial da apresentação. Não está aqui ainda o trabalho que eu publiquei na Cognition Studios recentemente. Eu vou passar para a segunda parte da apresentação. Eu me interessei por um trabalho de Peirce recentemente. É uma palestra que ele apresentou na Academia Americana de Arte e Ciências sobre compreensão e extensão, ou que alguns chamam de intenção e extensão. Então, primeiro deixa eu explicar o contexto. Por que eu me interessei por esse trabalho? Porque nesse trabalho vai aparecer a ideia de subinformação. Quer dizer, que os próprios ínfons, eu posso examinar a estrutura interna deles, como se formam as unidades mínimas de informação. Tem uma proposta aqui de Peirce para isto nesse trabalho. Então, isso que me chamou a atenção no trabalho de Peirce. Então, tem uma parte histórica, primeiro, da palestra de Peirce, em que ele sugere que essa distinção entre intenção e extensão não é de Port-Royal, da escola de Port-Royal, mas ela já está em Aristóteles e explicitamente entre os gregos e escolásticos. O que há de novidade na escola de Port-Royal, segundo Peirce, é o fato de que o que nós mais adiante vamos chamar de lei de Kant haver uma proporcionalidade inversa entre intenção e extensão. Tá? E a novidade, que é o que me interessa propriamente no artigo de Peirce, é essa ideia de que intenção e extensão se combinam para produzir a informação de uma proposição. Então aí, por que eu chamo, eu acho que o próprio Peirce chama de lei de Peirce, ou chama de lei de Kant, ou relaciona Kant. Na verdade, a definição clássica de Kant, na crítica da razão pura de uma proposição analítica, ela é expressa em termos de continência, e continência de um modo intencional. Né? É o predicado que pertence ao sujeito, né? E não o inverso. Então, não é extensional, é intencional. E eu trago também Leibniz, que também tem uma interpretação intencional da lógica. A lógica trata de conceitos. Né? Isso para dizer o seguinte, hoje em dia nós tratamos, em geral, com abordagem extensional, é mais fácil, mas em termos teóricos, parece que a lógica, o que ela diz respeito, primariamente, é a conceitos. Por isso é importante esse estabelecimento de uma relação entre intenção e extensão. Bom, o que há de interessante nesse texto de Peirce também é discutir essa controvérsia entre Descartes e Leibniz. Descartes tem um critério, tem uma regra de verdade, que é a percepção clara e distinta, né? E Leibniz vai achar confusa a caracterização de Descartes e vai propor uma maneira de entender, vai usar o mesmo framework, a mesma conjunto de noções, só que explicá-las de maneira mais objetiva. Né? Então, o que eu tenho é uma primeira divisão, conceitos claros e conceitos obscuros. Um conceito é claro quando eu
eu posso reconhecer, identificar o que é por ele significado, ainda que eu não tenha condições de dizer por que ele é aquele reconhecido, identificado. E o exemplo que o próprio Leibniz traz é de memórias. E uma segunda divisão, se um conceito é claro, ele agora pode ser subdividido em distinto ou confuso, e ele é distinto, isso que me interessa na produção do conhecimento, quando eu tenho uma definição nominal dele, ou seja, quando eu consigo enumerar notas que são suficientes para distinguir o que é identificado por ele de todos os demais. Então, aqui um exemplo de confuso são os objetos dos sentidos. Eu consigo reconhecer, por exemplo, a cor verde, para os que não são daltônicos, nesta cor. Então é um conceito claro, mas ele não é distinto porque eu não sou capaz de dizer por que é verde e por que não é outra cor. Tá? Peirce se utiliza, ao invés de usar as expressões compreensão e extensão, ele usa as expressões largura e profundidade. Então, é uma metáfora, né? É uma metáfora espacial, e ele vai dizer, bom, informação é dada por uma multiplicação de largura e profundidade, por uma operação que compõe extensão e compreensão. Contra aquela ideia de que há uma proporcionalidade inversa, Peirce leva em conta uma discussão de Drobisch, segundo a qual, pelo menos com grano, teria que essa proporcionalidade inversa tem que ser vista com grano Salles, porque a compreensão obedece a uma lei aritmética, enquanto que a extensão obedece a uma série geométrica. O que quer dizer com isso? Então, eu fiz um pequeno exemplo aqui, utilizando a própria ideia de Peirce de falar em árvore de Porfírio. Então, se eu considerar uma árvore binária plena, o que é uma árvore binária plena? É simplesmente uma árvore em que cada um dos nós, à exceção das folhas, tem exatamente 2 filhos. Tá? Então, e considerar, além disso, que cada um dos nós, no mesmo nível, tem mesma extensão, então é simples de ver que, objetivamente, a extensão obedece a uma progressão geométrica de quociente 2, enquanto que a compreensão obedece a uma progressão aritmética de razão 1, né, nessa árvore. Então, Peirce é ciente desse fato, mas isso não é um impedimento para ele atribuir uma proporcionalidade inversa entre compreensão e extensão. Bom, qual a ideia de Peirce, rapidamente? Inicialmente, um conceito, ele tem largura e profundidade essenciais, ou seja, só aquilo que é o mínimo necessário para caracterizá-lo. Tá? E há um progresso no sentido de ganho de informação mediante juízos acerca desse conceito. Então, há uma série de etapas intermediárias que nós denominamos, que Peirce denomina largura e profundidade informadas, até se chegar a um limite, quando eu conheço tudo o que eu tenho para conhecer acerca de um conceito, que caracterizaria, em que ele estaria caracterizado
com uma largura e uma profundidade substanciais. E, trazendo isso em termos da discussão de Leibniz e Descartes, o que eu faço na passagem da largura e profundidade essenciais, passando por largura e profundidade informadas, até se chegar a uma plenitude de informação acerca dos conceitos, a uma largura e profundidade substanciais, é aumentar a distinção do conceito, diminuir sua confusão. Uma ideia interessante que eu resgatei de comentadores de Peirce é que também esse aumento de informação, o que ele faz, eu posso ver esse processo como um processo de interpretação aqui entendido como uma diminuição da distância entre o signo e o seu objeto. Então é um trabalho preliminar ainda, mas o que eu estou fazendo é uma modelagem dessas ideias de Peirce em lógica de primeira ordem. E o que tem de interessante em Peirce é que ele tem também uma série de outras noções sobre não apenas o que eu sei acerca de um conceito, mas o que é duvidoso e o que é potencial acerca de um conceito. Então, eu estou trazendo como proposta, como eu disse, é um trabalho preliminar ainda, mas eu introduzi essas ideias de contra-largura e contra-profundidade exatamente para que eu possa agora caracterizar essa série de noções que Peirce simplesmente menciona, sem caracterizá-las. O que, na verdade, Peirce faz no texto é apresentar alguns exemplos muito rapidamente do que poderia ser largura certa, largura duvidosa, largura potencial, distinção extensiva e assim por diante. Tá? Então, aqui uma caracterização daquelas noções que, de fato, Peirce fala um pouco mais no texto. E é isso. Aqui algumas referências bibliográficas. E eu me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas ou responder a Muito obrigado, Frank, pela apresentação. Detalhes. Bom, pessoal, temos o tempo agora para comentários, dúvidas, interações. Só vou pedir, como de costume, que vocês se manifestem inicialmente pelo chat, para evitar todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém se entendendo. E aí a gente faz uma fila. Samuel vai digitar uma pergunta. Quem sabe eu tiro aqui a apresentação, aí eu posso... Como você preferir, pode tirar, que aí você vai acompanhando. Isso. Estou visível? Ah, sim. Tá. O Samuel pergunta aqui, ou comenta aqui sobre granularidade da informação. Uhum. Só para registro, já que a gente está gravando, deixa eu ler a completa. Então, sim. Primeiro, agradece pela apresentação e uma pergunta. Gostei muito do teu comentário sobre a informação ser mais granulada do que a verdade. Será possível ter uma semântica topológica na qual, de fato, a informação seja uma topologia mais fina? Alguém já fez isso, será? Olha, Samuel, eu não tenho condições de responder a tua pergunta, mas, assim, eu tenho grande interesse também no ensino de lógica, e uma das coisas que eu percebo nos manuais de lógica é uma preocupação excessiva com a questão da validade de argumentos,
sem uma preocupação com outros aspectos que podem ser produzidos por lógica. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um argumento que é inválido. O que eu preciso fazer? Qual é o mínimo que eu preciso mexer nesse argumento para que ele seja válido? Né? Os manuais de lógica não apresentam isso. Então, esse trabalho que eu chamo um trabalho fino, que me parece que pode ser feito de forma melhor, não que não possa ser feito, mas pode ser feito de forma, do ponto de vista prático, a noção de informação é mais apta a fazer esse tipo de trabalho do que a noção de verdade. Cassiano? Cassiano, você vai digitar ou falar? O Cassiano vai falar. Oi, primeiro, boa tarde todo mundo. Obrigado, Frank, pela... Deixa eu mudar a minha tela, estou com duas telas, deixa eu mudar aqui o Frank para minha frente, senão eu vou ficar... Obrigado, Frank, pela apresentação. Eu queria saber, Frank, relativo a essa ideia de informação e essa pergunta do Samuel, né, uma semântica topológica, se você conhece os trabalhos de álgebra da lógica do Peirce, de álgebra booleana do Peirce, porque tem se não me engano, é no trabalho que é sobre a extensão do cálculo, da extensão da álgebra booleana, é um trabalho de 1870, se não me engano, onde o Peirce fala que como é que ele fala mesmo? É que você aplicando uma relação multiplicada por outra, você tem um produto relativo. Né? Um exemplo que ele dá, se não me engano, é assim, se você pegar um termo relativo que nada mais é do que um predicado lógico concebido mais ou menos da maneira como Frege concebia as proposições, quer dizer, uma estrutura lógica com valências vazias a serem preenchidas por argumentos. É uma função. Né? Se você pegar uma função, como, por exemplo, o exemplo que ele gosta é um amante. Então, ele pega assim, x é um amante de y, com uma outra relação qualquer, de mesma natureza. Por exemplo, x é marido de y. Isso dá uma outra relação, que é x é um amante de um marido de y, por exemplo. Né? E o que eu acho que é interessante, e eu não sei se você teria como dizer alguma coisa a respeito disso, mas é que esse produto relativo de duas relações, com esses exemplos que eu dei, eles são definidos pelo Peirce como uma sequência, né? É um conjunto que tem uma sequência definida de itens que liga os elementos que seriam sujeitos dessas relações. Então, ele trabalha tanto com isso que ele torna isso, digamos assim, um modelo de combinação entre conceitos, como você falou, né? Então, seria um produto relativo, seria o resultado de uma multiplicação dessa natureza. Você pega uma relação, combina essa relação com outra, e isso dá uma terceira relação. É um pouco esse
assim que ele trabalha na álgebra booleana, eu não tenho como digitar aqui agora nenhuma fórmula, né? Mas queria saber se você tem alguma coisa a dizer sobre isso. Bom, não conheço nada desses trabalhos de álgebra, da lógica do Peirce. Você sabe, Cassiano, o que eu trabalhei com Peirce até o momento foram com os grafos existenciais, né? E além, bom, e basicamente o grafo, o mais simples dos grafos existenciais, que são os grafos sistema alfa, que corresponde a um método de decisão, um método de prova para lógica proposicional clássica, né? Mas, inclusive, eu acho que é oportuno dizer aqui que, embora eu tenha feito aqui uma apresentação sobre silogismo, né, esses métodos diagramáticos, eles também, o próprio Peirce tem uma versão, um sistema beta, que é para lógica, corresponde aproximadamente à lógica de predicados de primeira ordem, e ele tem tem um esboço de um terceiro sistema, o sistema gama, que é lógica modal de primeira ordem, quer dizer, ele acrescenta ainda modalidades. Então dá para fazer com diagramas, né? Qual é o limite disso, eu não sei. O que eu sei que você pode dizer melhor do que eu isso, me parece que Peirce tinha inclusive é programático dentro da semiótica dele, a ideia de reduzir relações a relações ternárias, né? Mas não, eu conheço pouco sobre esse trabalho. Essa abordagem informacional, em termos mais gerais, quem apresentou no contexto da lógica contemporânea foi o Hintka. Há vários trabalhos usando formas normais para lógica de primeira ordem, né, dentro dos limites teóricos da própria lógica de primeira ordem. Não são limites porque se trabalha com informação, mas são os limites da própria lógica de primeira ordem, né? Também aparecem em termos informacionais. Então, não tem nenhuma desvantagem em relação à noção de verdade, né? Esse é o ponto. Porque eu pensei, pela pergunta do Samuel, eu pensei nessa ideia de conjunto de sequências, né? Sequências finitas que podem ser obtidas por multiplicação de relações. Então, só para, né, quer dizer... porque essa abordagem informacional, você sempre tem que... O primeiro passo é identificar as unidades mínimas de informação, os ínfons, para qualquer lógica, né? Então, por exemplo, nesse momento eu tenho interesse também em lógica modal. E o caminho mais natural em lógica modal é estabelecer os ínfons a partir daquelas lógicas modais que tenham forma normal, né? Há uma classe de formas de lógicas modais que tem forma normal, com as mesmas limitações que eu tenho formas normais para a lógica de primeira ordem. Então a ideia é estender essa abordagem informacional por formas normais a outras lógicas, né? Porque o primeiro passo que eu tenho sempre é identificar as unidades mínimas de informação. E identificar essas unidades mínimas de informação, aí eu já tenho uma granularidade maior do que utilizando a noção de verdade, né? E daí, como eu disse, eu acho assim, nós temos excelentes manuais, o próprio manual do professor Mortari, excepcional, né, na área. Nós somos privilegiados na área de lógica, né, por termos material didático de apoio desse nível.
mas há mais coisas que podem ser feitas, né? Eventualmente um manual pode trazer também esse tipo de trabalho, que é, por exemplo, a consertar argumentos, né? Eu já tenho trabalhado sobre isso, tanto consertar no sentido de mostrar o mínimo que eu tenho que acrescentar nas premissas ou retirar na conclusão, para fazer de um argumento inválido que ele seja válido, como, por exemplo, um argumento que já é válido, retirar informação nas premissas que não são utilizadas, né, por exemplo. Então, esse é um trabalho fino que me parece pode ser melhor feito com a noção de informação, né? E, nesse sentido, casa muito bem o uso de métodos diagramáticos com a noção de informação, porque, como eu disse, os elementos salientes dos diagramas são informações, em geral. Valéria? Alô, Frank, muito obrigada pela palestra, muito interessante. Eu cheguei meio atrasada, confesso logo. Mas a minha pergunta é curtinha, só sobre se você, por acaso, andou pensando nessas coisas dos infones e infones com aquela coisa do Barwise and Seligman, é um livro chamado Information Flow, uma coisa assim, porque aquilo leva para uma coisa de álgebra, aquelas coisas de Galois, aquelas falsas adjunções restritas a eu acho muito interessante, mas aí eu queria saber se você acha que é razoável seguir nessa linha. Quando você começou a falar que já tinha visto essa história de repensar as coisas do Peirce em lógica moderna, eu pensei que você ia falar disso. Mas você falou do Hindka, então eu queria saber se você sabe como é que isso se encaixa. O Barwise e o Etchemendy, eles têm a semântica de situações, né? Eu não conheço os detalhes, conheço por alto, mas é nesse espírito, sim. O problema é que o Barwise e o Etchemendy, eles têm teses adicionais sobre... Peraí que está passando um avião aqui da base aérea, aqui em cima da minha casa. Eles têm... eles têm teses adicionais sobre inferências que não são pela forma. Isso eu já não defendo. Eu tenho uma briga aí com alguns colegas sobre essa ideia de podermos ter boas inferências que não sejam pela forma. Isso teria que ser uma discussão um pouco mais longa, por isso que eu não me aventurei tanto nessa semântica de situações, porque ela vem associada com algumas ideias adicionais que eu não defendo, mas é um trabalho importante, sem dúvida. Mas o que não é exatamente da situation theory, eu estou falando de uma coisa específica chamada information flow, que é com o Jerry Seligman da Nova Zelândia. Eu acho que tem, inclusive, alguns epistemólogos contemporâneos que trabalham com essa ideia da dinâmica da informação, né? Isso. Também não sei muito, não. Tem muito para ver ainda. Eu também conheço pouco, mas como assim essa é outra briga que eu sempre defendo um pouco a separação da lógica da epistemologia, dos interesses da epistemologia. Nem sempre. Eu sou um lógico, basicamente, e claro que diversos trabalhos em lógica estão a serviço da epistemologia, então talvez seja um prejuízo de minha parte não me interessar tanto por essas coisas, mas há toda uma discussão em epistemologia sobre a dinâmica da informação, e aí há modelos bem sofisticados. Eu acho que até o Danilo, que está por aí assistindo a apresentação, tem trabalho nisso, né? Então,
Entendi. É bem interessante, mas eu estou vendo o bem básico mesmo, que foi feito num contexto puramente lógico. Né? Muito obrigada, valeu. Obrigado a você pela pergunta. Ítala, posso fazer uma observação? Pode sim, claro. Eu não consigo ativar a câmera. A câmera? Como é que eu ativo a minha? Mas a gente está te então ouvindo pode ser bem. sem câmera. Oi, Frank, muito obrigada. Prazer vê-los. Eu estive em câmera, mas agora eu não consigo mais. Tem um aluno meu que estava assistindo, eu acho que ele está ainda online, que é o Alexandre Ferraz. Ele acaba de terminar uma tese que vai ser defendida no comecinho de setembro, cujo título é A Natureza Formal da Matéria a partir da Filosofia de Charles Peirce. E o objetivo inicial da tese era tratar sobre o conceito de informação de Peirce. Então, ele leu muito, estudou, trabalhou muito, e o objetivo final da tese ficou explicitar, a partir da filosofia de Peirce, a natureza da matéria a partir de um ponto de vista formal, concebendo-a como um hábito que emerge da dinâmica informacional de signos em processos simbólicos. Durante todo o trabalho, o conceito de informação em Peirce foi fundamental. Eu acho que o Cassiano conhece um pouco o trabalho do Alexandre. E eu vou mandar para você depois, Frank. Que ótimo. O arquivo da tese. Mas agora, para os persianos, eu tenho convivido em eventos, o Cassiano trabalha também muito com Peirce, o conceito de informação em Peirce é algo muito delicado. Eu achei que você conseguiu simplificar em largura e profundidade de uma forma muito interessante. Não sei como é que você conseguiu capturar isso em Peirce tão sucintamente. É que provavelmente eu não trabalhei que chega ainda, madrinha. Talvez eu não tenha trabalhado que chega ainda. Não, acho que você capturou uma vertente assim que traz um significado, que a ideia do Samuel de perguntar, inclusive, se não seria possível uma semântica topológica na qual a informação seja uma topologia mais fina, me parece muito interessante. Eu acho que se isso é possível no contexto contemporâneo, seria provavelmente a partir da visão de Peirce, a partir dos trabalhos de Peirce. Mas eu acho muito difícil, não sei muito lidar muito com esses conceitos de Peirce. E você conseguiu a parte de Keynes, e agora quando você fala sobre o que você chamou de latitude, né? Como é que é? Latitude e profundidade. Latitude e profundidade em Peirce, e depois como você parece que pretende mensurar isso, pode ser algo muito interessante para explicitação assim, da informação em Peirce. Peirce é uma figura muito interessante. Por exemplo, quando ele vai introduzir lógica modal, quando ele vai agregar operadores modais à lógica de primeira ordem, que ele faz isso mediante grafos existenciais, mediante diagramas, ele expressa a modalidade como um tipo de negação. Ou uma negação, ou um operador um pouco mais forte do que a negação clássica, ou um pouco mais fraco. Isso soa parecido com que o trabalho de alguns colegas nossos, né? Para a consistência, né? Que trabalharam, que mostraram traduções de interpretações de lógica modal como lógicas paraconsistentes, né? Como os operadores modais expressando negações, formas não clássicas de negação. Isso. Então, isso já está em Peirce.
já está em Peirce. É uma figura muito interessante. Eu espero ter tempo de examinar. O próprio Peirce começou a trabalhar de maneira com mais afinco em lógica só no final da vida, né? Então, todo esse trabalho, todo fim da carreira dele foi voltado à lógica, né? E ele tem, cada dia que eu leio, tem coisas mais interessantes, antecipações a trabalhos que estamos fazendo aí atualmente, né? Sobre lógica modal é uma delas, né? Há um manuscrito de 1909, muito curto, de 3 páginas, que nós temos estudado também, de 1909, em que ele introduz conectivos binários vários, define conceito de dualidade entre conectivos, dualidade entre pares de conectivos, e introduz uma lógica trivalente. Você conhece? Acredito que na literatura, a primeira lógica não clássica proposta. Tem uma discussão aprofundada, mas ele apresenta as tabelas e umas discussões gerais, em que, no caso da lógica clássica, por exemplo, a conjunção seria, de acordo com o conceito geral dele, um operador dual da disjunção. E assim, é muito interessante esse trabalho. O Petrúcio está aqui no livro do Petrúcio, Leandro, e um livro conjunto nosso sobre Relation Algebras, em que nós apresentamos o curso que o Tarski deu na Unicamp em 1900 e quanto? 40 e tantos anos, né? Nós estudamos lá depois toda a gravação dos seminários, que era o tema que o Tarski trabalhava, né, pouco antes do seu falecimento. E nós fazemos na introdução uma parte especial sobre que o próprio Tarski menciona nas conferências dele, quando ele deu a série de seminários aqui, o Peirce como um dos grandes precursores da álgebra relacional, ou álgebra de relações, que a gente não sabe como traduzir. Então, lá aparece o Peirce analisando a lógica como por operadores relacionais. Sobre essa questão da dualidade, por exemplo, uma versão inicial dos grafos existenciais de Peirce, atualmente nós utilizamos a versão definitiva de Peirce para a lógica proposicional. Há uma representação gráfica da conjunção, que simplesmente é justaposição, e da negação, que é representada por uma figura fechada. Tá? Mas uma versão inicial do Peirce, que ele chamou de grafos entitativos, utilizava a negação e a disjunção inclusiva como operadores primitivos. Né? Então, aí tem essa parte da dualidade envolvida, né, dos resultados algébricos dele. Ele sabe que tem a dualidade, então ele, no desenvolvimento dos métodos gráficos dele, ele utiliza, ele abandona o sistema diagramático, o método gráfico em que há negação e disjunção como primitivos, por uma versão que tenha negação e conjunção como operadores primitivos da lógica proposicional, como conectivos primitivos, por falta de iconicidade. Como que eu vou interpretar justaposição como disjunção, né? É muito mais natural relacionar a justaposição ao conectivo de conjunção. Então, mas ele está bem ciente disso e, como eu disse, cada dia que eu leio algo novo de Peirce, eu descubro que ele antecipou algo que nós já estamos fazendo agora. Né? Mas agradeço aí os comentários e bom ouvir sua voz, madrinha.
Eu também adorei ver você, não é? E vocês todos aí. Vendo o Bruno, que é o chefe, né, Bruno? Só coordenando, ajudando as pessoas nas apresentações. Temos mais alguma pergunta, comentário? Bom, encerramos por aqui, então.